da Unity, instalação e configuração. No vídeo 1, nós trabalhamos ali a questão do SQLite. E agora nós já estamos com o Visual Studio aberto. Ele trouxe para a gente um código padrão dentro, né, do código C# do MyDB Connection. E nesse código a gente vai trabalhar ajustando para que depois aqueles botões que nós criamos na Unity, eles chamem algumas funções públicas que nós vamos criar aqui dentro desse nosso código. Para facilitar o entendimento, eu vou colocar tudo dentro de um código só, mas vocês sabem que vocês podem depois modularizar e tirar, né, esse código de uma tripona só, criando componentes ali de acordo com o tipo de atividade que vocês querem fazer. Então vocês não são obrigados a manter um arquivo único aqui. Bom, por padrão então, o Visual Studio já traz para vocês alguns métodos principais, que é o método Start. Ele criou aqui um método Update, que nós não vamos precisar nesse momento. E no início, ali nas linhas iniciais, ele faz a chamada das bibliotecas que nós vamos trabalhar. Tá? O método Start é o que é chamado logo que esse código ele é invocado. Já tiramos aqui o método Update, porque a gente não vai precisar. Depois a gente vai preencher o método Start. E eu vou começar aqui colocando para vocês a chamada de duas bibliotecas que nós vamos precisar para poder fazer a conexão com o SQLite. A primeira é a system.data. A segunda, que eu acho que é uma das mais importantes, vocês não podem esquecer, é essa biblioteca que nós copiamos a DLL lá para dentro da pasta pública, que é a mono.data.sqlite. Os comandos de conexão e manipulação do SQLite, eles vêm dessa DLL. Ok? Bom, na classe MyDBConnection, ela tem o seu módulo principal ali, que é o módulo Start, só que a gente, dentro dela, vai fazer a criação de algumas variáveis que nós vamos utilizar ao longo da nossa codificação. A primeira, do tipo private, é IDBConnection, que ela é do tipo connection, que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Eu achei a codificação no Visual Studio bem tranquila, porque ele já sugere para a gente, inclusive, alguns comandos que você pode usar dentro do contexto que você está preparando. Então, no caso aqui, eu estou criando a IDB Command, né, que ela vai ser do tipo command, uma linha de comando. Tomem bastante cuidado com relação ao uso de letras maiúsculas e minúsculas, porque ele é sensitive. Então, da maneira como vocês declararam, vocês precisam utilizar tanto classes quanto métodos. Estou criando aqui uma terceira variável do tipo private, que é uma iDataHeader, que ela vai ser do tipo header. Esse tipo header lembra muito, quando a gente falou em aulas anteriores, com relação à criação de cursores. Cursores em banco de dados, eu vou ter aqui na linguagem também a utilização de algo similar a cursor. Nesse caso aqui, nós vamos ter a utilização de um array. Para que vai servir esse data header? Para pegar os dados que eu estou lendo do banco, jogar num array e depois processar esse array. Tá? Por último, eu estou criando aqui uma variável do tipo string, private também, chamada dbfile. Nessa variável, eu vou ter o caminho onde está o nosso banco de dados. Então, esse URI é padrão, do tipo arquivo, e aí eu indico o nome do arquivo. O nome do arquivo, esse xgame.db, se vocês se recordam, é o nome que nós criamos o nosso banco de dados dentro do SQLite. Então aqui eu estou indo na pasta que nós definimos lá na criação do banco, lá em usuários, X, dentro da subpasta SQLite, aí vocês vão encontrar um arquivo chamado xgame.db. Então é essa referência que eu estou fazendo. Não se esqueçam que quando a gente configurou o ambiente
da Unity, nós arrastamos para ela também esse arquivo com o banco de dados. Então, estou me referenciando a ele nesse momento para que depois eu possa fazer a conexão com o banco. Agora eu vou começar a criar para vocês alguns métodos que a gente vai utilizar. Métodos que a gente definiu ali dentro da nossa Unity, que são os métodos de inclusão, selecionar um registro e selecionar todos os registros. Estou criando aqui um método chamado connection, que é o mesmo método que eu criei a variável lá em cima. Preciso criar mais alguns métodos que a gente vai trabalhar. Notem que o método connection é do tipo private. Ele vai ficar disponível somente dentro da aplicação. Agora, selecionar selecionar todos e o incluir, eu estou criando como métodos públicos, porque aí na Unity eu vou conseguir fazer chamada a esses métodos. Eu vou conseguir disponibilizar um acesso externo ao método. Quem vai chamar esses métodos? Esses três botões que nós criamos aqui, ó. Incluir, selecionar e selecionar todos. Nós vamos codificar dentro de cada botão desse a ação de chamada dos métodos que a gente vai estar definindo. Então, quando vocês criarem, por exemplo, na aplicação de vocês, um botãozinho gravar, o gravar vai chamar um método que vocês criaram aqui dentro do Visual Studio. Todos os botões, todas as ações que vocês criarem na aplicação, vai ter um método correspondente aqui dentro. Para facilitar o entendimento, eu estou criando esses métodos com o mesmo nome que a gente colocou nos botões. Aí é questão de vocês padronizarem também o desenvolvimento que vocês estão fazendo. Criando então um método público para incluir, já temos selecionar aqui embaixo, já tenho selecionar todos. Depois, nós vamos entrar com a codificação de cada um desses métodos. Se vocês olharem o rodapé, tem ali, ó, não foi encontrado nenhum problema. Significa que até agora toda a nossa codificação está de acordo com o padrão da linguagem. Eu não tenho nenhum comando inválido, eu não tenho nenhuma chamada que ela está inválida, eu não tenho nenhum objeto que não está definido. Vou começar pelo método mais simples, que é o método incluir. E aí vocês vão se recordar das nossas primeiras aulas de banco de dados, quando eu fazia vocês entenderem a estrutura de um comando. O método incluir, eu criei aqui uma string chamada query, e dentro dela, para surpresa de vocês ou não, eu tenho um comando insert, que vocês conheceram lá no primeiro bimestre, quando a gente começou a fazer inclusão no banco de dados. Aqui eu estou indicando o quê? Que eu vou fazer uma inclusão na tabela jogadores, com os campos login e senha, com valores fixos, tá? E eu vou deixar aqui na inclusão 2 jogadores sendo incluídos. É claro que vocês, quando forem codificar, vocês vão criar um formulário com os dados do jogador. Os dados do formulário vocês vão passar para esse método que vai fazer a inclusão. Então vocês vão ter variáveis que vão receber os dados que vão ser incluídos e vão usar aqui no comando insert, ao invés do conteúdo fixo que eu coloquei, como usuário 1, senha 1, vai ter aqueles objetos que vocês preencheram lá no formulário. Então aqui eu vou colocar um segundo usuário para vocês perceberem os dados dentro da nossa tabela. Também com usuário e senha. E não se esqueçam, ali no values, vocês vão trocar aquele conteúdo fixo pelo valor que vocês informaram na tela de edição. Essa é a grande sacada da gente estar utilizando uma query, que ela vai ser dinâmica e vai ser preenchida com os dados que vocês informaram. Usuário 2, senha 2, fechei parênteses.
Todo comando ele tem que ser finalizado com um ponto e vírgula. Então eu coloco ali dentro das aspas o ponto e vírgula de fim de comando e coloco o ponto e vírgula indicando o final do comando dentro do Visual Studio. Depois que eu defini a query, abrindo aqui para vocês poderem visualizar o comando completo, finalizado com ponto e vírgula ali, login e senha, recebe 2 parâmetros, são os 2 atributos que eu tenho na minha tabela. A tabela de jogadores, ela tem o login e a senha. O ID eu não coloquei porque nós definimos que o ID ele era autoincremento. Então, no momento da inclusão, ele já vai automaticamente acrescentar o ID de vocês. Agora que eu defini a minha string, o meu comando de inclusão, eu preciso carregar e executá-lo. Antes disso, eu estou usando um debug log para que mostre para vocês, lá no console da Unity, o comando que vai ser executado. É bom vocês fazerem isso, que vocês conseguem acompanhar a execução passo a passo, verificando se tudo está correto, e quando não estiver correto, você consegue entender o ponto em que o seu software falhou. Depois que você validou, você pode tirar esses debug log, que você não vai precisar que eles fiquem aparecendo. Mas durante o desenvolvimento é bastante saudável usar. Depois, então, que eu mostrei o comando, eu entrei com um command text recebe query. Quer dizer, a linha de comando que vai ser executada recebe a query que você montou. Como eu disse, o Visual Studio ele tem uma vantagem bem interessante que é a sugestão de comandos dentro do contexto de vocês. Então vejam que depois que eu preparei um command text, ele já sugeriu que eu usasse um execute query, que ele vai pegar aquele comando insert e vai executar. E aqui ao final do processamento, eu estou colocando um novo debug log, só para aparecer para mim no console que ele passou pelo processo de inclusão e o processo de inclusão foi concluído. Pronto. Com isso, a nossa rotina de inclusão de jogadores está pronta. Criamos a query, que é a linha de comando, levamos essa query para um command text e depois executamos. E aí vocês, espero que percebam, que é interessante você conhecer os comandos SQL, que aí você não depende de nada para poder montar uma string. Vamos para a consulta. Né? É claro que vocês, para selecionar um registro, vocês já sabem que precisam de um comando select. Então é isso que a gente vai entrar agora na nossa query. E como aqui é selecionar um, eu estou criando uma variável que está recebendo o código que eu quero pesquisar. Para efeito de teste, eu estou deixando o ID número 1. Então ele vai trazer a execução dessa query, vai trazer para vocês os dados do registro número 1. O string query vai receber um select com os campos que eu quero que sejam retornados pela consulta, no caso o ID, o login e a senha. Lendo a tabela de jogadores, onde jogadores.id seja igual à nossa variável, que nesse caso possui o valor número 1. De onde vem esse valor 1? Vocês também vão colocar na aplicação de vocês uma caixinha de edição. A pessoa poderá informar o código que ela quiser e vai retornar. Notem que eu não posso colocar o ID2 dentro dessas aspas, senão ele entende que isso é uma string. Então eu fechei o comando, fiz uma concatenação, usando aí sim a variável ID2, e como toda linha de comando SQL precisa finalizar com ponto e vírgula, eu coloco um ponto e vírgula ali entre aspas, finalizando a linha de comando. Agora, mesma coisa, eu vou atribuir essa query ao meu command text, nota que ele já sugeriu para a gente, e depois disso, de novo, um execute no query, que ele vai pegar aquele command text e vai fazer a execução dele. Percebam ali que com tab eu poderia já colocar o comando,
Mas nesse caso, ao invés de executar o comando pura e simplesmente, porque ele executaria e mostraria na tela, eu estou usando aquele header que nós definimos. Lembrando que o header é um cursor. Então, o resultado da consulta vai ser atribuído a esse cursor. Ele vai pegar um command, execute header, ele vai pegar o conteúdo da consulta e atribuir para esse nosso vetor. Se quiserem chamar de array, se ficar mais fácil, vocês podem chamar de cursor, numa linguagem de banco. O resultado da consulta vai ser atribuído a esse cursor. E aí depois eu posso percorrer esse cursor mostrando os dados de cada registro que eu encontrei. Então eu posso fazer um laço de repetição e a cada inferência, a cada linha executada dentro desse laço, eu vou mostrar, no caso na console, que é onde a gente está colocando nossa saída de dados, eu vou mostrar os dados que ele recuperou no select. Esse primeiro select, ele tem somente um registro. Mas o de baixo, né, o selecionar todos, ele vai retornar para a gente vários registros. Então eu já deixo a consulta pronta para que ela atenda as duas situações. Então aqui, logo após executar o header, eu abro um laço, um looping, fazendo a leitura desse header, e aí de cada posição eu vou pegar o conteúdo. Notem que eu mostrei para vocês ali a indentação. Por isso que quando eu falei para vocês criarem triggers, criarem procedures, vocês já se habituarem com a indentação do código. Fica muito mais fácil de ser entendido. Então, eu abri chaves em uma coluna, eu fecho na mesma coluna. Facilita ali eu estar reconhecendo e interpretando o meu código. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os dados que estão no header e vou atribuir a variáveis. Variáveis que depois eu vou definir ali em cima. Mas eu tenho aqui, do tipo inteiro, ID jogador recebe um header. Como esse valor é numérico, eu pego ali um getInt 32. Qual posição? Posição 0 do meu array. Porque quando você joga dados no array, você tem posição 0, posição 1, posição 2, ele começa da 0. Então na 0 ficou o ID, resultado do nosso select ali, na 1 ficou o login, na 2 ficou a senha. Então eu estou criando aqui três variáveis, de acordo com os tipos de dados que eu criei, até para ficar muito claro que é uma variável, eu estou usando o V ali, VID jogador, VLogin, VSenha, recebe um header, o int32 porque é numérico, um getString porque é alfanumérico. E esse 0, 1 e 2 são as posições, é a sequência que os dados foram recuperados. Agora, eu vou pegar esse conteúdo que eu recuperei e vou jogar lá no console para vocês. Então, ID jogador mais a variável VID. Então, eu faço aqui uma concatenação, eu monto uma string grande, juntando um descritivo, que é o descritivo da coluna que eu quero, e o conteúdo que eu recuperei. VID jogador mostra VID jogador. Login vai mostrar VLogin. Nota que ele já sugeriu ali no tab. Mais, aspas ali, senha, e eu vou concatenar com VSenha. Percebam também que como eu estou concatenando, para não ficar grudado o ID do jogador e o login, eu comecei com um espaço ali. Mesma coisa com a senha. E aqui, VSenha, e finalizo o comando debug log com um ponto e vírgula. E nota, sempre que a minha linha de comando está correta, aquela marcaçãozinha vermelha de erro ela vai sumindo. Então ele já vai adiantando bem para que vocês tenham um código livre de erros de escrita. Tá? Pode ser que tenha algum erro de lógica no meio, mas a parte escrita ela vai ser tratada já durante o momento que vocês estão escrevendo o código de vocês. Então, o nosso código aparentemente está pronto. Montei a query, mostrei para vocês. Subi a query para o command text.
e executei. Ao invés de executar diretamente, como foi o anterior, do incluir, eu estou executando jogando isso dentro de um header. Agora, para selecionar todos, eu vou copiar esse mesmo código. A diferença, como é que eu faço para pegar todos? No anterior eu peguei um só. Agora não, agora eu quero todos. Então, o selecionar todos não vai ter condição where. Vai ser só um select, pegando as colunas que eu quero e atribuindo no nosso array, ou no nosso cursor, ou no nosso vetor. Perceberam? Comando select é praticamente o mesmo. Comando select finaliza com ponto e vírgula, por isso que ela ficou ali dentro. E agora, eu não preciso mudar mais nada para mostrar todos os jogadores. O que muda é a instrução SQL que vai ser montada, né? Com nível maior de conhecimento, vocês poderiam ter montado um selecionar só e testa ali um parâmetro se eu quero selecionar um específico ou todos. Então, dá para a gente deixar um código mais enxuto. Mas eu gosto sempre de deixar para vocês um código que ele seja fácil de ser lido. E a melhoria desse código e a evolução do código, ela vai ficar para vocês. Vocês, depois que conhecerem a estrutura, vocês conseguem fazer aquilo que for mais interessante. Não tem no nosso código um botão para deleção, mas a gente pode criar uma rotina de deleção e depois se chamarem quando precisarem, tá? Eu copiei do incluir porque ela quase tem a mesma lógica. Na string eu coloco o quê? Um delete ao invés do insert, né? Um delete from. Vou colocar maiúscula porque já está meio padrão ali em cima, né? Os comandos em maiúscula e os objetos em minúsculo. Então vou apagar da tabela de jogadores, onde jogadores ID seja igual a qual? No nosso caso eu vou deixar fixo também. Eu vou atribuir um valor ali no nosso ID. Vou finalizar o comando com um ponto e vírgula. Ele sugeriu ali um conteúdo que eu não quero. Aí de novo. Isso. Fecho com ponto e vírgula. Nota que ele já me sugeriu. E agora eu vou definir ali uma variável chamada id2, porque ele não tem, ó, dentro dessa classe, né, dentro desse método, ele não tem uma variável id2. Então estou definindo a id2, está recebendo o valor 1 ali, e eu posso, o restante não muda, né? O meu código tem um delete ali, ele vai mostrar para vocês a linha de comando, ele vai preparar o comando para execução e vai ser executado. Lá no meu debug, eu vou trocar de incluído para excluído. O que falta aqui? Que esse eu não vou fazer. Está faltando um método de atualização, né? Você poderia criar um método aí atualizar, criar um botão atualizar lá. Quando clicar no botão, você chama a rotina de atualização. Percebam que como eu fui usando no meu código mais algumas funções de banco, ele já foi incluindo também algumas bibliotecas a mais. Tá? Como eu criei aqui um header, ele já subiu para mim uma biblioteca de serialização, né, que vai ser responsável por armazenar todos esses dados. Bom, agora está faltando a gente codificar o nosso método iniciar, o método principal, e está faltando a gente codificar o nosso método de conexão. Tá? Então, o método start, que é o método que vai ser chamado quando essa classe for acionada. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai chamar a função connection. A função connection vai ser responsável pela conexão com o nosso banco de dados. É ela quem vai se encarregar de fazer a conexão com a SQLite. Vai estar dentro dessa função connection. Começo ela com o debug log de novo, só para vocês saberem, olha, chamei a rotina de conexão. Né? Então você consegue acompanhar
o seu script e ver o que ele está fazendo. Agora, connection. Vai receber uma nova instância de SQLite Connection, porque a gente vai fazer a conexão com o banco SQLite. E aí ele vai usar o dbFile. dbFile, vocês sabem que é uma variável que nós criamos, que ela tem o caminho para o nosso banco de dados. Então, o que ele vai fazer? Connection vai receber uma conexão SQLite com o banco xgame.db. Chicão, troquei o banco. Troca o nome lá na variável, que aí o restante do seu código não muda. E agora? Agora o command vai receber a criação da sua conexão. Ó, connection recebe o create command. E agora eu vou abrir a minha conexão com o banco de dados. É claro que eu deveria, ao final de tudo isso, fechar a conexão com o banco também, tá? Então eu estou iniciando, eu estou abrindo a conexão. Esse meu script ele vai ficar com uma falha porque quando eu finalizo, eu não fecho a conexão. Deveria fechar, né, para não deixar meu banco aberto com o risco de corromper de algum motivo. Coloquei um debug log com fim de conexão. Salvei o meu script. Ali eu estou mandando executar só para fazer a verificação se tem algum erro ou não. Como aqui não foi encontrado nenhum problema, significa que o meu código montado ele está sem nenhum erro de escrita. Vou dar um stop. Então o que a gente tinha de codificação para fazer está feita. Estou esperando aqui agora finalizar a execução desse meu código, ele vai me avisar que eu estou interrompendo a execução, porque na verdade aqui dentro eu não vou conseguir fazer nada, né? Aí ele pergunta se eu quero parar a depuração mesmo. Eu vou parar, porque agora eu quero voltar ali para o meu Unity. Como é a primeira vez, ele está perguntando se eu vou habilitar o debug em todos os meus projetos, né? Isso é para ter o sincronismo daquilo que está no Visual Studio com nossa Unity. E eu habilitei, tá? Então, vejam ali, dentro de Utils, eu tenho o meu MyDB Connection, que é o script que eu acabei de criar. Esse script, para que eu possa conectá-lo com os meus botões, eu vou ter que movê-lo lá para dentro da nossa main câmera. Então eu clico no meu script, que está ali do lado é a cópia do que a gente fez. Eu clico no script e levo ele lá para a main câmera, que agora eu posso utilizar esse script dentro desse meu cenário. Esse meu cenário que eu tenho os 3 botões, eu posso utilizar o script agora dentro da minha main câmera. Nota que eu tenho ali um audio listener e eu tenho uma MyDB Connection, que é do tipo script. E aqui são todas as propriedades da nossa main câmera, da nossa câmera principal. E agora virá a mágica, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada botão desse, lá no on-click dele. É claro que para fazer isso eu preciso estar na cena, né, no cenário. Eu vou trazer para o evento on-click de cada um deles o método que ele vai chamar. Então, quando clicar, ele vai chamar um método lá da minha classe MyDB Connection. Então aqui eu cliquei,
eu preciso estar com outro tipo de seleção, né, para que ele habilite para mim o on-click. Salvo engano é ali a quinta opçãozinha. Isso, ó. Cliquei no incluir. Ele está trazendo as atualizações que houveram no nosso código. E eu vou procurar a propriedade onClick. Aí eu já tenho onClick aqui embaixo. OnClick, a lista está vazia. No incluir onClick está vazia, eu vou adicionar. Adiciono um evento. De onde que eu vou pegar isso? Eu vou pegar da minha main câmera. Então eu vou arrastar a minha main câmera para dentro do onClick ali, ó. Soltei, ó, main câmera. Agora eu consigo escolher de dentro da main câmera qual função que eu quero. Eu quero lá do MyDB Connection a função incluir. Pronto. Unity já vai chamar a nossa classe MyDB Connection e vai executar, como eu defini como pública, ela vai executar aquela ação de inclusão. Tá? Selecionar um, mesma coisa, arrasto a main câmera. Lá do MyDB Connection eu escolho a classe selecionar um, o método selecionar um, e do selecionar todos vai ser do mesmo jeito. Main câmera, arrasta e escolhe ali o selecionar todos. Aí, selecionar todos. Prontinho. Agora eu preciso testar. Né? Já coloquei aqui as 3 chamadas. O próximo passo que eu tenho é testar. Eu estou procurando aqui, ó, porque dentro de SQLite, o meu projeto Xgame SQLite, eu não tenho o banco ali criado. Então eu vou executar para ver se ele cria meu banco ou se meu banco fisicamente aparece ali. Cliquei no Play, ele vai fazer a compilação do meu código. Já aparece ali em Game os 3 botões. Eu preciso habilitar aqui o console. Então eu venho aqui em Windows, painel, console. Ó, nota que o console está aberto aqui, ok? Quando eu der um play, nota que já aparece no console ali, ó, iniciando conexão com o BD, fim da conexão. Significa que ele já está conectado com o meu banco. Se não aparecer para vocês, no cantinho eu tenho ali um ícone de information, com 2 informações. São essas 2 que estão aparecendo aqui. Notem que aquilo que a gente codificou lá no start, jogando a mensagem no console, na verdade não foi no start, né? O start chamou connection, dentro do connection eu tinha 2 logzinhos, um de início e um de fim. Está conectado. Vou tentar fazer a inclusão. Nota que o comando insert já apareceu ali, ó. Insert entre os jogadores, aquilo que nós montamos. Mas eu estou com um erro, ó. Não consigo encontrar a tabela de jogadores. Quando eu trouxe meu banco SQLite para dentro da Unity, ele trouxe o banco, ele não trouxe a tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar essa execução, vou lá para o meu Visual Studio e vou acrescentar, se não existir a tabela que eu preciso, ele vai criar. Então estou parando. Agora eu venho aqui para dentro do Visual Studio. Para poder incluir dentro do meu script, que ele já está aberto ali embaixo, mas eu vou clicar 2 vezes, olha o script aqui.
Eu vou incluir aqui na conexão, além de conectar, eu vou validar. Se não tiver a tabela que eu preciso, cria. Por isso que é importante vocês terem conhecido em aulas anteriores os comandos de manipulação e de criação de dados. Ok? Então aqui eu estou criando uma string testa a tabela. Poderia ser um test table jogadores, mas eu criei genérico test table. E vocês já reconhecem o comando, né? Create table, se não existe jogadores. Quer dizer, se a tabela já estiver criada, ele não vai criar de novo. Mas se a tabela não existe no banco, ele vai criar a tabela no nosso banco de dados. Então, create table se não existe jogadores, ID, not no, primary key. Observem que o auto-increment é diferente do MySQL, é tudo junto. No MySQL a gente separa com underline. Login um varchar de 45, senha um varchar de 15. Fecha o parênteses, ponto e vírgula porque é fim de comando. Só o nosso create table está escrito errado. Eu vou corrigir o table ali. Agora eu vou pegar essa linha de comando que antes chamava query, porque query era a variável que eu tinha colocado na minha linha de comando. A variável que eu coloquei a linha de comando agora chama test table. Corrigi ali o table. Agora, você já sabe, depois que eu atribuo a linha de comando ao command text, eu executo. E aí eu posso colocar aqui embaixo um debug log para aparecer no console de vocês. É claro que eu deveria só mostrar a mensagem que a tabela foi criada se ela não existisse. Mas eu vou deixar a mensagem aqui para vocês terem certeza que a tabela de jogadores existe. Tá? Depois vocês podem colocar a tratativa se quiserem. Salvo. Nota que a hora que eu volto para a Unity, ele atualiza o meu script. Sempre que eu mexer no script dentro do Visual Studio, a Unity vai atualizar, trazendo a nova estrutura, os objetos novos. Agora eu vou executar de novo. Meu console está ali, ó, já conectou, apareceu a mensagem tabela criada, agora a gente vai tentar incluir. Cliquei no incluir, ó, o comando insert apareceu ali para vocês e registro incluído, sem erro nenhum. Em teoria, esse registro está no nosso banco de dados. Poxa, como é que eu confiro? Vamos olhar aqui aquela pasta do nosso projeto. Nota que agora, na nossa pasta Xgame SQLite, tem um banco Xgame ali. Como o banco já existe fisicamente naquela pasta, eu posso, aqui no Debeaver, que vocês já conhecem, criar uma conexão apontando para aquele banco. Então, do tipo SQLite, qual que é o path? Onde se encontra? Dentro de game Xgame SQLite, eu tenho ali, ó, XGameDB. Mas eu quero diferenciar, testei a conexão, está tudo certo, mas eu quero diferenciar o nome dessa conexão, para não confundir com aquela outra que eu tenho. Então aqui, ó, Connection Details, XGameDB e Unity, que eu sei que esse é o banco que está dentro da Unity. Já habilitou para mim aqui. Se eu pego a tabela de jogadores e vejo todos os dados, eu tenho 2 registros criados. Agora, se eu voltar na Unity e executar de novo o botão incluir, será que vai incluir mais 2? Ou será que ele vai dar um erro? Vamos fazer? Voltei para a Unity, ela está em execução. Incluir de novo. Ó, mensagem, registro incluído. Então, em teoria, eu tenho no meu banco agora 4 registros dentro de jogadores. Botão direito, refresh. 4 jogadores. Por que não deu erro?
Porque o ID é auto-incremento, ele vai sempre acrescentar. Eu não tenho nenhuma regra que indica que o login, por exemplo, é único, ok? Agora, vou limpar aqui o meu console, vou selecionar um. Ele vai trazer para mim o ID de número 1. Vocês conseguem conferir o comando que ele vai executar, onde ID seja 1, e o resultado. ID jogador 1, login usuário 1, senha 1, que é aquela que nós acabamos de incluir. Ok? E se eu selecionar todos, né, vamos limpar aqui, selecionar todos, ele vai me dar um alerta. Por quê? Ele está me indicando o quê? Que aquele data header que nós criamos, ele está aberto, ó, is active. Então, ele está aberto e eu estou tentando carregar ele novamente. O que eu precisaria fazer? Logo após a consulta, eu deveria limpar esse data header e fechá-lo, ok? Para que eu pudesse fazer a consulta de todos. Mas isso, para a gente ser objetivo, que já estamos com mais de 40 minutos de vídeo, eu vou corrigir e atualizo o script que eu vou disponibilizar para vocês no Ava. Se eu testo o selecionar todos sem ter feito a consulta do selecionar um, ela vai funcionar. Por quê? Porque aí o meu header não tem conteúdo nenhum e ele não está aberto. Então esse looping ali, ó, header.read, ele está deixando esse meu cursor aberto. E eu estou tentando abrir novamente quando eu clico em selecionar todos. Agora então, eu vou executar de novo e vou direto na opção selecionar todos. Conectou com o banco. Para a gente não confundir, eu limpei aqui o meu console e vou selecionar todos. Aí, 4 registros, ó. 1, 2, 3 e 4. Se eu tentar selecionar um, vai dar o mesmo erro, porque o meu header está aberto. Estão os 4 registros aqui. Vou limpar. É nesse ponto, ó. Tanto dentro do incluir, selecionar um, como selecionar todos. Preciso mexer lá. Bom, vamos testar a rotina de deleção? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou criar um botão novo, não. Parei aqui a execução da Unity e eu vou trocar, né, o método que é chamado em selecionar todos, eu vou trocar. Ao invés de chamar selecionar todos, no onClick, eu vou pedir para ele acionar o método apagar. Então vejam, o nome do botão ali não necessariamente precisa ter a ver com o método que ele está executando. Eu vou mexer no método incluir, que depois eu consigo selecionar todos e ver se ele apagou realmente o registro 1, tá? Então aqui mexi no incluir, vou executar. Quando eu clicar no incluir, como eu estou chamando outro método, ele não vai incluir mais. Ele vai chamar o método apagar. Ó, 4 registros. Ok? Cliquei no incluir. Nota que a mensagem que vai dar, ó, ele vai dar um erro, por quê? Porque de novo o tal do data header está ativo. Eu paro, executo de novo, que aí está fechado. Isso eu corrijo na codificação para vocês no script que eu vou subir no Ava, tá? Limpo aqui que está conectado, executo incluir, ó, delete from, registro excluído. Será que excluiu? Vou limpar. Selecionar todos, ó.
Cadê o 1? Não tem mais. Tem o 2, 3 e 4. Porque o 1 ele foi apagado quando nós clicamos ali no botão incluir, que nós mudamos para chamar o nosso método de apagar. Só fiz isso para mostrar para vocês que está funcionando, né? Mesmo que eu não tenha criado um outro botão, basta fazer o vínculo do onClick com o método que você quer acionar. Ok? Bom, a ideia então era a gente conseguir mostrar dentro da Unity como é que eu conecto a Unity com o nosso banco de dados. Na verdade, a gente conecta através de um script C# que foi feito no Visual Studio. Então, Unity trabalha conectado com o Visual Studio, que trabalha conectado com o SQLite, que a gente configurou ali a chamada lá dentro da Unity, naquelas mudanças que nós fizemos no vídeo 2. Ok? Espero que essa narração tenha ficado a contento, que vocês consigam entender o conteúdo e vamos adiante. Agora é com vocês. Valeu!